Pessoal, retomando então nossos estudos, nós vamos partir para o título 2 da Lei 6.015, que diz respeito ao registro de pessoas naturais. Eu peço a vocês que tenham bastante atenção. É o primeiro registro, né, com o qual a gente tem contato na nossa vida, ao nascer, né? A gente nem se dá por gente, já é registrado no RCPN. É o registro que parece ser o mais intuitivo e de fato é, mas tem muitas peculiaridades, tem muitas nuances e, na verdade, peculiaridades que vieram agora com alterações recentes também, com uma legislação aí pós 2020. Essa legislação vai ser cobrada, já falei várias vezes, então vamos com atenção, com muito carinho, estudar aí o registro da cidadania, né, que é o RCPN. Eu vou finalizar com vocês o estudo na minha lei, a minha colorida, mas como eu disse, eu imprimi só 5 páginas, eu escaneei apenas 5 páginas, porque eu não teria tempo de escanear a legislação toda para vocês. Eu escaneei isso aqui, esses primeiros áudios foram com essas páginas grifadinhas por mim, para vocês terem uma ideia de como eu estudo. Aqui nós vamos então para o registro de pessoas naturais. Falo com vocês que, sendo o caso, pessoal, vocês põem aí, eu falei no vídeo passado, põem aí a 1:25 para ouvir, porque enquanto eu estou lendo, muitas vezes eu estou pensando também, posso ficar um pouco lenta, e, e então façam da maneira que vocês acharem mais adequados aí, tá? Aqui a gente tem, então, o título 2 do Registro de Pessoas Naturais, o capítulo 1 das disposições gerais. E a gente vê que tem aqui, no artigo 29, no caput dele, fala o que serão registrados. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais. E o parágrafo primeiro dele fala o que serão averbados. São 6 casos, eu adianto para vocês que essa parte termina aqui, de fato termina lá, F termina, e aí vai para o parágrafo segundo. Então, são 6 casos de averbação e são 8 casos de registro. No meu caso, eu preferi decorar os casos de registro. E vocês vão entender por quê. Nós vamos ler e vocês vão entender por que eu preferi decorar os casos de registro, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Título 2 do Registro de Pessoas Naturais. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 29. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais. Inciso 1. Os nascimentos. Inciso 2. Os casamentos. Inciso 3. Os óbitos. Inciso 4. As emancipações. Inciso 5. As interdições. Inciso 6. As sentenças declaratórias de ausência. Inciso 7. As opções de nacionalidade. Inciso 8. As sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º. Serão averbados: a linha A. As sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. A linha B. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima. A linha C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. A linha D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. A linha E. As escrituras de adoção e os fatos que a dissolverem. A linha F. As alterações ou abreviaturas de nomes. Pessoal, dentre o que a lei arrolou aqui, e
não necessariamente o rol é taxativo, né? Porque o mundo do registro é um mundo muito dinâmico, mas dentro do que está aqui na lei, eu preferi decorar os registros por um motivo que parece óbvio, né? É muito mais difícil entender e decorar isso aqui numa primeira leitura do que isso aqui. E eu vou explicar por que eu cheguei para vocês, ou explicar para vocês como que eu cheguei nesse Coesos NI. E o Coesos NI vai ajudar a gente simplesmente a guardar todos os casos de registro que estão escritos ali no artigo 29. Coesos NI, nós temos então aqui casamento, óbito, emancipação, sentença declaratória de ausência, opção de nacionalidade, que deferir legitimação adotiva, nacionalidade, nascimento e interdição. Então, casamento, óbito, emancipação, sentença declaratória de ausência, opção de nacionalidade, sentença que deferir legitimação adotiva, nascimento e interdição. Sendo que nós vamos ver mais para frente que esse aqui, ó, esse aqui e esse aqui tem livros específicos para eles, que é o livro A, né? O livro B ou o B auxiliar e o livro C ou o C auxiliar. E aí onde que entraria a princípio o registro desses outros fatos da vida aqui? Nós vamos ver. Vamos continuar a lei e nós vamos chegar lá. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 2º. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Aqui, pessoal, como tem o MADIM, eu marquei ela, marquei de laranja, como vocês já sabem que eu marco tudo que for jurisprudência ou ligado à parte judicial. Ela aparece aqui embaixo também, eu deixei marcado, porque são lugares onde a gente tem que voltar depois, certo? Parágrafo 4º. O convênio referido no parágrafo 3º desse artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Os ofícios de registro civil das pessoas naturais poderão ainda emitir certificado de vida, de estado civil e de domicílio físico e eletrônico da pessoa natural, e deverá ser realizada comunicação imediata e eletrônica da prova de vida para a instituição interessada, se for o caso, a partir da celebração de convênio. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem é um prazinho aí, ó, imediato. Vocês levem em consideração esse prazo, tá? Põe aí para vocês colocarem na listinha do final. A segunda coisa que a gente tem aqui é a primeira vez que aparece para a gente a famosa Lei 14.711 de 2023, que é o Marco Legal das Garantias. Então, pela primeira vez, ela aparece aí para a gente, o Marco Legal das Garantias. Nós vamos querer saber muito o que é isso, então vamos deixar uma bolinha aqui, certo? Eu queria ter feito uma bolinha aqui e não consegui. Mais uma bolinha aqui para ver a sardinha. Lá na frente nós vamos ver isso aí. Artigo 30.
Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelos assentos de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Parágrafo 2º. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio punho ou arrogo, do interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto, nesse caso acompanhada da assinatura de duas testemunhas. Então aqui, duas testemunhas vocês colocam para colocar na listinha do final. Parágrafo 3º. A falsidade da declaração incidirá a responsabilidade civil e criminal do interessado. Parágrafo 3º-A. Comprovado o descumprimento pelos oficiais de registro civil do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3º-B. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3º-C. Os cartórios de registros públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Parágrafo 4º. É proibida a inserção das certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º, vetado. Parágrafo 7º, vetado. Parágrafo 8º, vetado. Parágrafo 9º, vetado. Artigo 31. Os fatos concernentes ao registro civil que se derem a bordo dos navios de guerra e mercantes, em viagem e no exército em campanha, serão imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno, por cópia autêntica aos respectivos ministérios, a fim de que, através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem. Artigo 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos nos termos da lei do lugar em que forem realizados, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados nos termos do regulamento consular. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de primeiro ofício do domicílio do registrado ou no primeiro ofício do Distrito Federal em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no país, ou antes, por meio de segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 2º. O filho de brasileiro ou brasileira nascido no estrangeiro e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha residir no território nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de seu domicílio, se registre no livro E do primeiro ofício do registro civil o termo de nascimento. Parágrafo 3º. Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do parágrafo antecedente, constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira até 4 anos depois de atingida a maioridade. Aqui eu coloquei, então, 4 aninhos,
para a gente colocar na nossa listinha lá no final. Dentro do prazo de 4 anos, colocado aqui também, depois de atingida a maioridade pelo interessado referido no parágrafo 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro E do cartório do primeiro ofício do domicílio do optante. Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará de ofício o registro provisório efetuado na forma do parágrafo 2º. Esse é o texto do parágrafo 5º. Pessoal, nós vamos deixar o capítulo 2º para o próximo vídeo. Eu quero que vocês estejam atentos aqui, que o livro ele aparece aqui, por exemplo, com uma situação de registro de nascimento, né, que não é no livro A. E não estava escrito para a gente em lugar nenhum aqui isso antes. Então, é uma outra hipótese de registro, tá? Que não está lá no artigo 29. Tá certo, pessoal? Então, como eu tinha dito, o rol não é taxativo. Ao longo da lei vão aparecer outros casos de registro, outros casos de averbação. E existem registros que nem estão aqui na lei, mas isso é uma parte mais pormenorizada, talvez uma discussão que caiba na segunda leitura da lei. Vamos em frente, pessoal.